Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso canal Você com Ciência, onde a gente conecta vocês com o futuro da educação. E hoje, fazendo parte da nossa terceira temporada, temos duas convidadas maravilhosas para trabalhar um tema sensível, um tema importante, que é, Tiago, que tema é esse? A inclusão. Inclusão. Quando que a inclusão deve acontecer? Pois é, e essas convidadas maravilhosas daqui a pouco vão se apresentar, mas antes, quero agradecer a presença do nosso querido Tiago Salles, que vai fazer parte da nossa conversa de hoje. Você com Ciência conversa. Tiago, eu acho que o nosso público deve estar assim curioso para saber quem é. Quem é? São duas pessoas assim, já chegaram aqui no estúdio já causando trazendo viu? Muita alegria, entendeu? Ó, um astral lá em cima. Top! Mas hoje vamos evitar um pouco o suspense e já vamos direto para elas. Quem é? É a Marisa Sodré e a Flávia Albuquerque. Sejam bem-vindas! Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Meu segundo ano aqui na Unicarioca. Maravilhosa! Quase fazendo um ano, que eu estive aqui em novembro do ano passado. Verdade. Fazendo uma palestra. Então, assim, tô muito feliz com o convite. Assim que Tiago falou comigo, aceitei na hora. Falei, vamos lá, gente. Muito bom. E é um prazer estar aqui com vocês. Acho incrível esse projeto que vocês têm do Você com Ciência. Cada vez mais trazendo informação de forma leve, descontraída e sempre com esse foco na acessibilidade. Eu, como uma mulher com deficiência, acho incrível quando instituições de educação priorizam isso, né? Porque eu sou lá do século passado e aí a gente não tinha muita coisa. Então, hoje, instituições que têm isso, então eu acho incrível. Eu sou uma mulher com deficiência, nasci com a minha deficiência, porque muitas pessoas ficam com dúvida se eu nasci ou se eu sofri foi decorrência de um acidente ou de alguma doença, mas não foi. Falo que foi a vontade de Deus. Se bem que agora nem tô falando tanto, porque as crianças antes perguntavam e teve uma vez que eu falei, mas porque foi Deus que quis. Nossa, mas por que Deus fez isso com você? Deus é mau. Aí a gente tem que virar assim, nossa, não é bem isso. Tá. Porque criança, eles recebem a notícia de uma forma diferente, né? Então, cada um. Mas eu falo que foi porque Deus quis. Atualmente, eu trabalho na internet. Sou palestrante motivacional. Tenho uma palestra chamada Eu Escolhi Não Ter Limites, que eu já fui apresentada aqui 2 vezes. Foi verdade. Mas vamos falar mais dela aqui. De doutorado. Trabalho com mulheres no sentido de ajudá-las com autoestima, amor próprio. Essa semana lancei o Marias Online, que é um grupo para ajudar empreendedoras a se posicionar na internet. Eu recebi mulheres que viram que eu sou muito despachada com a câmera. E nem todo mundo tem essa iniciativa. E também, hoje em dia, é um curso de marketing bem mais caro e não são todas as mulheres que têm esse poder aquisitivo para poder fazer essa possibilidade. Então, muito obrigada pelo convite e é uma honra também estar aqui ao lado de Marisa. Nós é que agradecemos muitíssimo, é uma honra é nossa. E já fique preparada, né, porque você veio hoje, mas você estará aqui outras vezes. Pode contar comigo. Ninguém vem aqui uma vez só, não, é ruim. Sempre volta. Acaba virando sócio, né? E aqui tá Marisa. Pois é. Gente, Marisa, quantas vezes, né? Olha, já vai. Flávia, toma cuidado com esses dois. A gente vira sócio, tá lá na letrinha miúda do contrato, sabe? A gente acaba virando sócio. Para mim também é um prazer enorme, né, estar aqui, Você com Ciência. Eu sou professora aqui da instituição da Unicarioca.
estou como líder do grupo de pesquisa em tecnologias assistivas para a educação inclusiva. E é uma honra, sempre que me chamam, a gente faz aquele suspense, né? Vou, não vou. Mas é muito legal a gente poder divulgar a ciência, divulgar a inclusão, divulgar a acessibilidade, né? Eu acho que, como a Flávia falou, são poucas instituições que a gente vê com essa preocupação. Isso a gente vê aqui na Unicarioca. Então, isso é muito legal. E um prazer maior ainda de estar com a minha amiga Flávia, né? Que já conheço já há alguns anos e o trabalho que ela faz também é muito legal, voltado não só para a pessoa com deficiência, mas também para as mulheres, né? De uma forma geral. Então, é inclusão no sentido amplo. Então, para mim, é sempre um prazer estar aqui. Mas a minha provocação aqui começa agora, que é o tema justamente dessa conversa. Exatamente. Quando que a inclusão deve acontecer? Será que é antes da pessoa com deficiência ir para um ambiente escolar, para um ambiente profissional, ou depois que ela vai? Então, vamos lá. Eu, Flávia, na minha posição de mulher com deficiência, eu acho que todas as instituições, públicas ou privadas, de educação, ambiente de trabalho, né, empresas, órgãos públicos, precisam estar dentro da norma de inclusão, de ter rampa, de ter o piso, né, tátil, para tornar aquele lugar ali acessível, mas desde o momento que tem uma pessoa ali dentro, seja na instituição de ensino, um aluno, e seja dentro de uma empresa, um funcionário, fazer as adaptações de acordo com aquela pessoa, porque cada deficiência é única. E a gente vai... porque também se ficar só dentro do padrão, foge um pouco. Porque, por exemplo, eu trabalhei durante quase 4 anos numa empresa de telefonia. Ela estava dentro ali do padrão das normas, de ter rampa, de ter elevador, de ter banheiro, são 3 prédios juntos. Então, no prédio do meio que ficava o banheiro acessível. Então, todos os andares tinha o banheiro, aí era a porta de correr, tinha a barra, tudo, enfim. Só que tinha certas coisas que mesmo tendo essa acessibilidade, não entrava na acessibilidade que eu precisava. Então, por exemplo, o elevador, eu só alcançava até o número 5. E eu trabalhava no 10º. Então, eu não conseguia, eu só andava de elevador se alguém apertasse para mim. E não tinha assessorista. A mesma coisa em relação ao banheiro. Aí a empresa foi e fez uma escada, porque a bancada tinha que ser alta por conta do cadeirante, para poder encaixar a cadeira, mas ao mesmo tempo ficava alta demais para mim. E aí eles fizeram uma escada, mas, por exemplo, o bebedouro era no alto. Até quem era cadeirante não conseguia encher a própria garrafinha. E tinha sempre que contar com o favor do outro. Então, assim, a empresa estava de acordo com a norma. Só que não de acordo com a minha deficiência, com a deficiência de uma pessoa com nanismo e outras. E a mesma coisa em relação à escola. Por exemplo, quando eu entrei na escola, minha primeira escola era uma escola que era voltada para criança, então ela era toda pequenininha, a Dom Bosco. Tanto que quando você olha ela por fora, as pessoas até acham assim, é uma casa de boneca, porque a estrutura da escola ela é toda pequena. Até o pé direito dela é todo baixinho e tudo. Mas mesmo tudo dela sendo baixinho, ainda tinha certas coisas que não dava pra mim. E aí eu precisava de ajuda. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito, o que eu falei, né, no início, despachada. Então assim, se eu não consigo fazer, eu não me importo de pedir. Acontece às vezes a pessoa fazer de má vontade ou às vezes se recusar, tudo bem, mas eu peço. Só que também a gente tem que entender que tem aquelas pessoas que preferem fazer tudo sozinha, para ela não precisar pedir. Então, quanto menos acessibilidade, coloca essa pessoa nesse impasse, que ela vai ter que pedir, porque tem pessoas que demoram a lidar com a deficiência, né? Mas, assim, aí nas escolas que eu passei, sempre tinha um funcionário, que era um funcionário de apoio, que ficava ali para poder me ajudar nas questões de higiene, e o que não dava pra eu fazer, eles me colocavam, mas também eu me virava. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia, né, que era o jardim de infância, a gente escovava o dente. E aí tinha o tanque nas salas para as crianças até para poder usar em atividades. O que eu fazia? Eu mesmo colocava a cadeira
subia na cadeira para dar altura no tanque, porque nem passava pela minha cabeça ter escadinha. Aí quando eu saí dessa escola e fui para outra, que aí já era uma escola que tinham alunos maiores, então a acessibilidade dela já era um pouco menor por conta desses alunos. Na maioria das escolas que eu passei, eu fui a primeira. Eu falo que eu fui abrindo portas, né? A primeira pessoa com deficiência, eles iam fazendo essas modificações. E aí essa escola fez 2 escadas, uma eu tenho até hoje, eu falo que ela é relíquia, para poder subir da altura na cadeira, e outra para poder dar altura no quadro. E assim, essa do quadro eu achei muito legal. Eles fizeram, aí deram a cadeira pra você, né? Uma escadinha de madeira. Escadinha. Aí ficava na escola. Quando eu saí, eles me deram pra poder seguir comigo em todas as escolas que eu passava. Só que essa do quadro, na época, assim, eu fiquei toda empolgada, as crianças adoravam usar também, mas se a gente for parar pra perceber hoje, foi uma iniciativa muito boa da escola, porque às vezes a professora colocava os alunos pra responder. E aí, se não tivesse essa escada, eu nunca poderia. Então, com essa escada, eu fui totalmente incluída no roteiro ali da atividade e não me senti excluída. Então, isso é muito legal. Então, se todas as escolas pudessem fazer isso, olha só que incrível. Adaptação às necessidades. Sim. Entendeu? E ali partiu de acordo com o que você precisava. E eles que viram, não partiu de mim, sabe? Não fui eu que... Então... Não foi. Foi um olhar inclusivo. Foi um olhar da escola. Olha isso aí que diferença. Foi, porque assim, eu entrei na escola com 5 anos. A minha mãe me demorou um pouquinho a colocar na escola porque ela ficou com receio do bullying, que na época nem era esse nome, né? E eu que pedi pra estudar. Porque eu cresci com os meus primos, eu falo que os meus primos, eles que me ajudaram a ser um pouco o que eu sou hoje, porque a minha mãe, quando eu tinha acompanhamento médico, só pra ver em relação ao meu crescimento, e o médico sempre falou, tanto para ela me tratar dentro de casa, mas também no entorno da família, a ser o mais independente possível. E ela me tratar da mesma forma que ela tratava os meus irmãos. Então, se eu tivesse que brigar, brigava, porque eu não era diferente pela minha deficiência. E isso acabou passando para os meus primos também. Então, nós éramos 5, com idades próximas, ali a diferença às vezes de 1 ano ou de meses, e crescemos juntos. Então, nas brincadeiras, eles também me colocavam. Há certas brincadeiras eles adaptavam para mim, outras que não dava realmente para eu fazer, mas aí eles brincavam, aí eu ia brincar com outra coisa, e eles nunca tiveram esse olhar diferente para mim. Sim. Tanto que quando chegava alguém diferente e me tratasse mal, eles me defendiam. E eu falo com unhas e dentes, então isso me deu essa bagagem para a escola. E aí, quando meus primos chegavam da escola naquelas datas comemorativas que as crianças chegam fantasiadas, né? Dia do circo, palhaço, soldado, eu chorava porque eu queria também. E é ali que minha mãe viu que ela tá pronta, ela esperou eu tomar essa iniciativa, né? eu querer, sim, porque acho que é isso. E aí foi por isso que quando eu entrei na escola, eu falo que eu nunca mais saí, só saí da faculdade. Maravilha! Porque eu fui me dando uma na outra, e aí minha mãe conta que no meu primeiro dia de aula, eu entrei na fila com as crianças e não olhei nem pra trás, nem dei tchau. E nunca chorei dela precisar ir, não teve adaptação, não teve nada. Foi ali no primeiro dia e pronto. Eu era uma criança que eu chorava quando eu precisava faltar à escola. Vou pegar um gancho no que você está falando, porque eu falei aqui da inclusão na escola, no ambiente profissional. Mas a inclusão também tem que acontecer na família. Sim, Foi por isso, eu acho que se minha mãe não tivesse me tratado dessa forma, eu falo até numa palestra que eu fiz recente, eu falo que talvez a minha mãe em algum momento deve ter até se arrependido de ter me dado essa liberdade demais, porque gente... Porque quando chegou num certo Quem momento... Vem adolescência. Porque na adolescência e na fase adulta, justamente por ela ter me criado desse jeito, eu fiz 18 anos, eu já queria o mundo. Ela me deu essa independência, e aí ela querendo me segurar, eu lembro que teve uma vez que eu queria ir num show, em Itaguaí, outra cidade. Sim. E aí já era meia-noite, minha mãe falava, você não vai. Eu falei, mas eu já tenho 19 anos. Aí ela, você não vai. Eu falei assim, tá bom. Aí eu liguei pro meu pai dormindo. Ô pai, eu quero ir sair. Tem carona pra ir de carro e tudo, eu vou e volto. Ele, você não já é maior?
Vai, mas se acontecer qualquer coisa, não me liga, não. Você se resolve. E eu peguei e fui. Minha mãe, né, bem chateada. Sua mãe falava, meu Deus, e agora? E agora, preocupada. É por isso que eu falei que nesse momento ela deve ter se arrependido de ter dado essa liberdade de vai. Já tenho 18, já faço tudo. Porque na infância foi legal, né? Porque me deu essa bagagem. Então, assim, eu falo que eu fui presenteada porque durante toda a minha vida ali na escola, até a adolescência, eu nunca senti esse preconceito. Pelo contrário, as crianças sempre me acolheram assim de uma forma muito legal, e a escadinha era essa forma, porque a escadinha era de madeira e era rosa, eles pintaram de rosa e colocaram, e ficava assim do lado da minha cadeira. E eu sempre fui aluna de sentar na frente, né? CDF com a Marisa. E aí, as crianças disputavam pra sentar nessa escadinha. Aí, às vezes, era a desculpa de... professora, mas eu tô sentada lá atrás e eu não tô enxergando. Posso sentar na escadinha da Flávia pra poder enxergar? E sentava do meu lado, então, às vezes, disputava. Não, peraí, agora é minha vez. Aí, a professora falava, então senta na frente. Não, eu quero sentar na escada. Então, isso era muito legal, né? E as crianças brigavam pra poder me ajudar. Ficou popular. Ó, você falou aqui que... Não, fui até a faculdade sair, não. Você retorna à faculdade para estar aqui com a gente. Né? Você é uma pessoa maravilhosa e educadora. Você é educadora. Obrigada. Olha que lindeza. Ai, que maravilha, Flávia. Ouvi toda essa história aqui, mas Marisa... De acordo com tudo que a Flávia falou aqui, sim, as declarações, a história dela, a história de vida, muito bonita. Quando a inclusão deve acontecer? Eu estava pensando nisso enquanto a Flávia estava falando. Agora é a tua visão. Minha visão, né? E até a partir da fala dela mesmo, que até a parte que você pegou, Thiago, é muito bem, né? Eu acho que a inclusão começa na família, né? Eu acho que a gente tem relatos, eu, por exemplo, na escola onde eu trabalho, tem alunos com deficiência, né? E a gente vê a diferença de quando a família acolhe e quando a família não acolhe. O desenvolvimento é muito diferente. Eu acho que a inclusão ela começa na família e da família para a sociedade. A escola ela precisa ser um reflexo da sociedade. Né? Por isso que eu vou bater sempre na tecla. Eu tenho muitos alunos professores, né, que falam: ai, Marisa, mas é muito difícil. Gente, é muito difícil, sim, mas não é impossível. Se a gente não lutar pela inclusão na escola, a gente não vai conseguir ser esse reflexo para a sociedade. Porque é na escola que a gente tem nosso primeiro convívio social fora do âmbito familiar. Né? É ali que a gente tem as nossas primeiras relações de amizade, né, de coleguismo. É ali que a gente começa para viver em sociedade. Então, se a gente não tiver esse ambiente inclusivo na escola, a sociedade vai ser esse reflexo. Né? E começa na família por quê? Porque é onde a gente nasce. Então, se a família ela trata aquela criança com deficiência muito diferente ou com muitos mimos, né, porque às vezes querendo ajudar atrapalha. Né, faz todas as vontades, não põe limites, né, então a gente vai ter um reflexo de uma pessoa com mimos na fase adulta, independente de deficiência ou não. A gente às vezes se pega muito na questão da deficiência e a gente esquece da pessoa que está ali. Né? Então, o que a mãe da Flávia fez foi o quê? Criar igual os irmãos. Não tem diferença. E às vezes quer falar por eles. Isso. Exato, e achar que por ter deficiência na adolescência não vai dar trabalho, claro que vai, gente, adolescente, é ser humano, Sim. Independente da deficiência. Ainda mais adolescente. Exato. Os hormônios são os mesmos. Exato, vai querer namorar igual todo mundo namora, vai querer fugir de casa, vai querer... Independente, pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência sensorial, né, que é deficiência auditiva, visual, pode ser uma deficiência intelectual, vai ser os mesmos problemas, porque são seres humanos. Sim. Se a família não tem esse olhar, né, humanizado, já dificulta a vida da pessoa a partir daí. Sim. Né? Aí vamos imaginar, e chega numa escola que não é inclusiva, aí vem um outro problema. Imagina uma pessoa que já sofre esse preconceito dentro da família e vai para uma escola que também não tem esse olhar. Então, acho que a inclusão começa na família e a escola precisa dar esse respaldo, porque se não tem na família, a escola precisa ter na escola. A gente, enquanto profissional de educação, a gente precisa abrir os olhos quanto a isso. Existem inúmeros problemas? Existem. A gente sabe que a escola, nem toda escola vai ter o olhar que a escola da Flávia teve, por exemplo.
né? De não precisar a família chegar e pedir, ou a própria Flávia chegar e falar, eu quero. A escola conseguiu ter esse olhar, né? E vocês vejam que algo simples, construir uma escada, que ela leva até hoje. Sim. Que às vezes a gente, enquanto educador, acha que tem que fazer grandes, né, mudanças, né? E não. Vamos olhar cada aluno e ver a necessidade de cada um, e a gente vai vendo que é mais simples do que a gente pensa. Eu acho que assim, começa na família, mas se a família faltar, a escola precisa ser esse respaldo para que a sociedade, os meios de comunicação, o trabalho, possa ter esse olhar. Eu acho que é uma Agora, continuidade. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso que você tá fazendo, mas a gente fala de inclusão como se fosse assim, eu tenho essa escola e eu estou recebendo um aluno com uma necessidade especial, exemplo, e vou adaptar a escola a isso. Eu não praticava a inclusão, mas eu vou praticar a inclusão agora. E o que é inclusão? Porque muitas vezes, né, você recebe o aluno de inclusão, você coloca numa sala, ao invés dele estar com uma turma. Isso é inclusão? Ótima pergunta. E não, provocativa. Né? Provocativa. A Flávia vai poder complementar aqui conforme eu for falar. Me ajuda. Você que tem essa vivência, né? Mas isso é integração, isso não é inclusão. Eu bato muito nessa tecla. Eu tenho essa dúvida. Olha, vocês que estão assistindo, tenho certeza que tem essa dúvida também. Não, engraçado que teve essa discussão na turma de doutorado, na última aula, no último sábado. Alguns alunos levantaram isso. Eu falei, gente, porque ainda não acontece inclusão na maioria das escolas. O que acontece é integração. Ele está lá, está integrado, mas ele ainda não é incluído. Quando que ele vai ser incluído? Ele vai ser incluído quando ele for parte ativa daquela escola. É claro que a escola tem problemas, isso a gente sabe. Eu estou lá na escola pública, mas existe uma questão humana, que às vezes a gente coloca a culpa na estrutura arquitetônica, que tem, óbvio, seus problemas, sim, mas às vezes é muito mais uma questão do olhar. É você olhar a pessoa como pessoa. É humanizar. Sim. Não é mais um. Recebemos mais um. Não é mais um. É um aluno, como qualquer outro. É esse olhar que muitas vezes não tem. Cumpriu a cota. Né? A escola agora é obrigado ter... Não é porque é obrigado, é porque são pessoas que precisam e merecem estudar como qualquer um outro, como é questão de direitos humanos, né? Como ser humano. Então, o que a gente tem hoje na maioria das escolas é integração. A gente coloca o aluno lá, põe no cantinho, a escola... Algumas não tem mediador, que precisa, porque o professor sozinho não vai dar conta, e não tem como, não é realmente a função do professor dar conta de tudo, mas precisa de um mediador, precisa de uma equipe multidisciplinar, dependendo da deficiência, né? Porque além da escola, por exemplo, eu tenho uma aluna, especificamente na escola que eu trabalho, em Santa Cruz, em que ela tem deficiência intelectual. E a gente viu a diferença, só que tem uma família que briga, né? Tem uma mãe que está envolvida e lutou ano passado inteiro, e esse ano o Estado mandou uma mediadora. A diferença da questão acadêmica dela. Mas a escola em si é uma escola muito acolhedora. Os alunos sempre incluíram. Eu achei muito interessante essa semana, e na semana passada, as meninas da turma, ela ficava muito só na dela. O que as meninas fizeram? Começaram a chamar ela para o grupinho. Então, ela é uma menina de 18 anos, mas com uma idade mental de uma criança, né? Só que ela agora entendeu que ela é uma jovem. Então, ela quer matar aula com as meninas. É muito engraçado, né? Eu fui dar aula, eu falei, vamos pra aula. Ela, calma aí que eu estou com as minhas amigas. Gente. Aí eu fui falar com a mediadora dela. Marisa, eu não tenho o que fazer. Ela tá feliz. Tá se descobrindo. Ela tá com um sorriso que eu nunca vi. Porque ela agora faz parte, ela mata a aula igual as amigas dela matam aula. Então, é esse olhar humano, porque o desenvolvimento social, como é que tá mudando? Daquela que ficava lá no cantinho, a ponto dela chegar pra mediadora, vai lá que eu quero água, vai pegar água pra mim. Assim, ela tá se sentindo empoderada, ela é autônoma. Então, existe esse papel da escola também, esse papel social. Além dos conteúdos curriculares, né?
não precisou de grandes coisas, precisou das meninas chegarem e falarem, vem aqui com a gente, vamos ficar batendo papo, vamos conversar. Coisas simples, que é a inclusão. Muito mais do que antes, quando ela ficava lá no cantinho, sem recurso, desenhando, porque não sabe ler, não consegue, né, em função da deficiência intelectual. Então, agora, eu vi uma inclusão acontecer. Né? Por mais que o conteúdo curricular talvez não esteja tão como a gente gostaria. Mas ela está integrada. Ela está integrada, ela está incluída, porque ela é uma jovem. Como as outras jovens, ela desce da sala para bater vamos papo. falar incluída, porque aí tem a questão da integração e inclusão, ou seja, ela está incluída. Antes ela estava integrada. Agora ela está incluída. Agora ela está incluída na comunidade escolar. Agora, assim, a gente também tem uma dúvida. Olha, eu e o Thiago temos uma dúvida aqui. Sobre a questão das tecnologias assistivas. Como é que é essa relação das tecnologias assistivas com a escola, com o espaço, né, os espaços de aprendizagem ou os diferentes espaços escolares? Existem as tecnologias assistivas ou não? Então, gente, tecnologias assistivas, a gente considera como tecnologia assistiva qualquer tecnologia que possa fornecer autonomia à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia, nós temos as tecnologias de uma maneira geral. Por exemplo, lápis, borrachas são tecnologias, né? E temos as tecnologias digitais, que inclusive é o foco aqui do nosso grupo de pesquisa, né? É a produção de tecnologias assistivas digitais para pessoa com deficiência. Então, não é qualquer tecnologia, é aquela que possa possibilitar a autonomia. Então, por exemplo, um autista não verbal. A comunicação ela é essencial para nós enquanto seres humanos. Sim. Então, uma prancha de comunicação alternativa é uma tecnologia assistiva que vai permitir que aquela pessoa consiga dizer se ela quer ir ao banheiro, se ela quer ir beber água. Então, ela vai ter autonomia. Sim. Não precise que alguém fale. Você quer? Não. Ela sozinha consegue identificar por cartões, né, qual é a sua necessidade. Então, tecnologia assistiva vai ser aquela que vai fornecer essa autonomia. Na prática, né, eu vou passar para a Flávia, como que podem auxiliar. Aqui no nosso grupo de pesquisa, a gente tem como objetivo de produzir essas tecnologias. Eu estou com uma aluna agora que eu estou orientando, de mestrado, que ela fez, em parceria aqui com o NUP, um aplicativo chamado Desvendando a Escola. Que é o quê? Para que o aluno autista, criança da educação infantil, consiga ter acesso ao que vai ter na escola antes dele ingressar, propriamente dito, na escola. E aí no final, é criada uma tabela com o professor, vai identificar o que aquele aluno gosta, o que não gosta. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Para que o aluno chegue na escola, uma criança autista, saiba, opa, tem pátio, o que tem na escola? Então, ele tem esse acesso antes. Então, mais ou menos nesse sentido que a gente vai caminhando e produzindo tecnologias assistivas aqui. Né, Flávia? Passa pra você já. Vou entregar aqui a minha idade, né? Eu sou de 94. Então, quando eu entrei na escola... muito tempo. Eu entrei na escola em 2000. E aí, eu não tinha tudo isso que tem hoje. Então, eu acho que se tivesse, eu usaria tudo. Eu lembro que quando os computadores chegaram na escola... Eu estava no público ainda, e aí eles montaram o laboratório de informática, e foi o meu primeiro contato, assim, com o computador. Só que, justamente eu, né, mais uma vez com esse meu jeito, não teve aquela preparação de, assim, como que a Flávia vai usar? Aí me colocaram sentada na frente, aí o professor mostrou como que fazia. Tá, sim. Aí eu peguei mesmo, comecei a mexer o mouse, meu braço conseguiu mexer no teclado e foi. Então, assim, não teve essa preocupação. Eu acho que, justamente por esse meu jeito, nunca as pessoas não chegavam e falavam assim, me apresentavam, né? Que tal essa ferramenta? Assim, quando eu fui para trabalhar, né, no CLT, a empresa perguntou o que eu precisaria na questão da tecnologia, de telefone e tudo. Aí, por exemplo, na minha mesa tinha telefone para poder falar com os fornecedores. Aí eles compraram para mim o headphone.
Pra poder falar e não precisar mexer. Mas eu gostava mais do pegar no telefone do que ficar com aquilo o tempo todo no meu ouvido, me dava nervoso. Então era o tipo de que eu não usava. Uma coisa que eu gosto mesmo é o do teclado do computador, ele ser aquele parecido com o do notebook. É mais rasinho, em vez de ser aquele que afunda. Sim. Porque justamente por conta do meu braço, touch, né? Por conta do meu braço, aquele outro acaba, às vezes, se vai digitar rápido, encosta, né? 2 teclas e não vai. E é engraçado, né? Que no teclado vai assim, no celular que é pequenininho vai certinho. Aí já me perguntaram, Flávia, você tem um imã no braço? Você implantou um imã? Porque eu ando com o telefone. Não sei se a Marisa já viu. Já. Vocês não. Agora eu ando com o telefone com a cordinha. Mas antes, eu andava com o telefone assim, no meu braço, e andava normal. E não cai o telefone, gente. Ela fica com o celular no braço. Por isso que perguntaram a história do imã. Não cai. E digita rápido pra caramba, mais do que a gente. E a Flávia é muito rápida. Aí uma vez me perguntaram, você implantou um imã pra poder ficar com o telefone assim? Porque no caso seria uma forma também de acessibilidade. Ah, tá, agora entendi. Pra ficar, porque o telefone seria uma tecnologia assistiva, né? Seria. Só que o telefone nem treme, nem nada, fica assim. E eu falo assim, não, eu vou... É porque, gente, pra mim, eu lido com a minha deficiência de uma forma tão natural, que até quando as pessoas param pra me fazer certas perguntas em relação ao do que eu faço, eu mesmo paro e fico assim, é mesmo, né? Fico, como que eu faço isso? É igual pra digitar. Fala assim, como que você digita? Eu falei, não sei, eu digito. Acho que eu tenho um ossinho aqui, acho que é ele que pega. Mas eu também sei digitar com a boca. Sei digitar com o lábio. E vai certinho também. Eu vi, quando a gente chegou, eu fiquei até olhando assim, eu ia perguntar se precisava de ajuda. Mas como ela já estava fazendo, eu quis filmar aqui à frente, né, da universidade e tal. Quando eu olhei, ela já tinha até acabado de filmar. Eu falei, já? Ela rapidinho pegou o celular. E eu fiz tudo com a boca. Tudo com a boca. Filmou rápido. Sempre vendo algum jeito. Sim, porque hoje em dia também, eu acho que você falou de antigamente, né? Hoje em dia, com as tecnologias digitais, o próprio celular ele já é assistível. Já. Né? Antigamente, num computador, né? Aquele de grande, tinha que, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual, tinha que baixar um programa, tinha que instalar um programa para leitor de tela. Hoje, o próprio Windows já tem isso, né? Nos Macs também, você já tem esses leitores de tela. Então, facilita. O próprio celular, você tem, qualquer um de nós aqui no nosso smartphone, a gente consegue colocar. Então, o touch, né? No caso, para você, da questão da deficiência física, com a boca você consegue, que é muito sensível. Então, é fácil. Hoje em dia, acho que o avanço da tecnologia possibilita, tem mais possibilidades para todos nós, e incluindo a pessoa com deficiência, né? Sim, tem muitos aplicativos, né? Quando eu fiz a palestra aqui que a Marisa até me deu esse tema, e aí eu fui pesquisar, porque eu falo assim, né? Eu não prefiro não usar nada. Mas existem os aplicativos, e quando eu fui ver, eu até usei uns, tem até um site que é para você digitar com os olhos, de acordo com o seu piscar. Com o seu piscar. E vale a pena. Digita no Google e tentem vocês. Eu tentei, eu não consegui botar uma vírgula. Porque primeiro ele pede para você se posicionar, para ele entender o seu ritmo de que você pisca. E aí ele faz meio que um teste. E aí, a partir dali, ele fala assim, tá tudo pronto, vamos começar. E aí, a partir dali, você pode montar textos, frases, qualquer coisa piscando. Não consegui. Pior é que assim, pisca uma vez, porque daqui a pouco a pessoa tá piscando 1000 vezes e assim, pronto, já não deu certo. Mas você tem que ter um controle muito grande pra você. Agora pisca uma vez, pisca as 2 vezes devagar. Uma pessoa tetraplégica, né? Olha como é que o ganho, a autonomia que essa pessoa vai ter. As vantagens. Agora, existem vantagens desse tipo de tecnologia, mas você tem que ter um controle, né? Mas tudo... Acredito que quem é a prática, mas eu acho que quem às vezes desenvolve a tecnologia vai vendo as dificuldades em usar a tecnologia para aprimorar. Também tem isso, né? Isso mesmo. Eu achei legal porque eu me coloquei no lugar daquele que precisa daquilo ali. Porque é bom isso, de a gente se colocar no lugar daquela deficiência ali.
Sim. Né? É bem interessante, porque a gente muda o olhar. Porque eu falo assim, como a minha deficiência me atrapalha em poucas coisas, de vez em quando, às vezes até esqueço. Esqueci que não dá pra fazer. Então, é legal, mesmo eu tendo a minha deficiência, me colocar no lugar de outras pessoas, de outros tipos de deficiência. Nossa, essa frase é muito interessante. E é muito bonito esse olhar empático que você tocou aqui. E você, inclusive, também ministra palestras. Você poderia nos contar um pouco sobre isso? Então, quando eu comecei no digital na pandemia. Uhum. E aí era para poder trabalhar como marketing de afiliados. Uhum. E assim, porque assim, eu nunca me vi como exemplo. Como eu falei, eu sempre vi a minha deficiência como algo natural. E tudo que eu faço para mim é natural. Então assim, conseguir pegar essa xícara. Uhum. Para mim é natural. E as pessoas ficam assim, tem gente que nossa, mas como que você conseguiu desenvolver essa técnica? Uhum. Então hoje eu consigo fazer várias coisas. Cozinhar, me maquiar. Sim. E aí um dia, gravando um vídeo pro Instagram, justamente para poder anunciar o produto que eu vendia, eu gravei um vídeo na minha penteadeira passando lápis de sobrancelha. Uhum. As pessoas começaram a aplaudir e pediram para que eu jogasse aquele vídeo no feed, porque elas queriam compartilhar, porque eu era exemplo de superação, não sei o que lá. E eu fiquei assim... Gente, e dali eu comecei a ganhar um monte de seguidor e as pessoas viram um exemplo de superação. Eu falei assim, então não vou mais ficar vendendo produto de ninguém, não. Vou criar Faça os seus. E aí foi daí que nasceu o Eu Escolhi Não Ter Limites, que é o nome da minha palestra, que é o meu projeto de palestras, justamente onde é uma palestra personalizada, que a pessoa escolhe o tema que eu quero trabalhar e eu falo assim, pode trazer qualquer tema. Legal. Que eu vou montar. Só que dentro dele eu trago também a minha vivência dessa pessoa que não teve limites, que escolheu não usar deficiência como essa desculpa de não fazer algo. E aí foi. E aí no próprio Instagram eu criei a série Como Ela Faz. Porque as pessoas eu notava que as pessoas tinham essa dúvida e não era questão de capacitismo. É realmente essa curiosidade que eu falo assim, você não tem que saber tudo que eu sei fazer. Então, quando você oferece a ajuda, eu vou pegar e dizer, não, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui não. Mas você não tem a obrigação de saber, a Flávia sabe escrever. Ela sabe fazer isso. Aí eu comecei a fazer essa série e as pessoas adoraram. Então, assim, tem um vídeo meu que é eu comendo com garfo, normal. Que chegou a 200 e poucos mil visualizações. Porque as pessoas ficaram encantadas pelo fato de me ver comendo com garfo. Normal. E eu fico assim, gente, que coisa boba. Você fala, eu tô comendo e tá. E aí lá tem vídeo eu quebrando ovo. Como que eu faço pra quebrar ovo, pra cortando cebola, lavando louça, escovando os dentes. E aí eu fui mostrando. Então, assim, daí surgiu também. Aí eu comecei a fazer lives falando sobre isso, contando a minha história de vida. E as palestras foram deslanchando. E as pessoas entram no meu Instagram, conhecem o meu trabalho e fazem o convite para palestra justamente por isso. E ficam interessadas por conta do tema, né? Eu sei que o tema acaba sendo grande, mas ficou a frase. Falou assim, que essa frase é da minha vida. Daí eu escolhi não ter limites. Isso. Como você está inspirando mulheres, pessoas, homens também, né? Eu falo das mulheres porque você tem, né? O meu público maior. Seu público maior são mulheres, mas homens também, porque talvez o que hoje para você é natural, para algumas pessoas ainda não é. E olha aí, você está usando um canal, um meio digital, falar em tecnologia digital, um meio digital para isso. Olha que bacana, que lindo. Sim. E assim, quais são os desafios e os benefícios de implementar a inclusão, de trazer a inclusão para o espaço tanto escolar quanto um ambiente profissional de trabalho? Então, os desafios são inúmeros, né? Porque falar de inclusão, como eu falei, né, é muito recente. A Lei Brasileira de Inclusão é de 2015. Temos aí 10 anos apenas de implementação da lei. E o capacitismo, ele é estrutural, assim como o racismo, né? Nós somos capacitistas sem querer. Assim como somos racistas sem querer.
né? Porque nós somos criados numa sociedade que é capacitista, que é racista, né? Então, isso está lá no cerne da nossa sociedade. Então, a gente luta contra o capacitismo, a gente luta contra o racismo, mas nós temos falas racistas, temos falas capacitistas, como essa história aí do João Sem Braço, por exemplo, né? Que eu mesmo já usei. Né? Até eu já. Né? E a gente não se dá conta disso. Sim. Então, a gente tem esse primeiro desafio, né? Que algo que é estrutural da nossa sociedade é uma luta contra. Então, nós temos que estar na luta. Por isso que é uma luta, né? Não é algo simples. E por isso que as dificuldades são inúmeras. Então, o primeiro desafio é esse, é a conscientização, é a sensibilização. O segundo desafio é estrutural. As barreiras arquitetônicas que nós temos no nosso dia a dia. Sim. Né? Por exemplo, aqui, quando a gente chegou aqui na instituição, eu fiquei até preocupada, né, com a Flávia, tem as escadas. Ela, não, mas esse degrau tá ótimo. O degrau foi até chegar no elevador, tem a rampa de acesso. Mas a gente não vê isso em todos os espaços. Né? Então, a gente tem uma barreira arquitetônica, que dentro da arquitetura tem um desenho universal, que a gente traz até para a educação, né? O desenho universal da aprendizagem. O que seria o desenho universal? É a gente pensar em toda a estrutura dos prédios e calçadas e tudo, para todos, de acesso a todos. Porque, às vezes, a gente tem Vygotsky, ele diz que tem 2 tipos de deficiência, né? A deficiência de ordem primária e a de ordem secundária. A de ordem primária é orgânica. Não há o que fazer, né? A pessoa tem aquela deficiência, na maioria das vezes nasceu com a deficiência, outra das vezes adquiriu, é orgânica. E a secundária? Essas são as barreiras atitudinais. Por exemplo, se a gente tem um prédio que só tem escadas, o problema não está na deficiência física, o problema está no prédio. Então, é uma deficiência de ordem secundária, né? Que é isso que a gente tem que lutar. Não tem um piso tátil em determinados locais. O problema está na pessoa que é deficiente visual? Não. O problema está no prédio que não é acessível para ela. Né? Se a gente vive só no mesmo meio ciclo social, a gente perde cognitivamente também. A gente não expande o nosso cérebro, né? Exatamente. Então, a gente tem um ganho aí social, emocional. A gente consegue lidar com diversas situações com outro olhar. Eu acho que a gente adquire novos olhares, né? Sim. Então, a inclusão, a sociedade como um todo, e nós, enquanto seres humanos, também só temos a ganhar com ela. Sim. Então, acho que os benefícios são inúmeros. A gente passaria aqui dias enumerando os benefícios, porque se a gente comparar, né, do antes para a inclusão a partir de agora, a gente vai ver que os ganhos são muito grandes. Sim. E é muito recente mesmo, né? Falar de inclusão é recente. Então, por isso que a gente precisa mesmo ainda pesquisar, estudar e aprofundar nesses temas. Sim. Eu não sei se a Flávia concorda comigo. E aí, Flávia? Não, eu concordo, assim, é o que ela falou, é o olhar. Quando a gente entra no ambiente, a gente, independente da deficiência, pelo olhar da primeira pessoa que recebeu a gente já vai saber, né, se aquele ambiente é acolhedor ou não. Comigo é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu sofro muito para poder pegar Uber, porque a gente vive numa cidade que o transporte público tem acessibilidade, entre aspas, quando funciona. Sim. Então, para eu ter a minha autonomia de sair sozinha, eu acabo tendo que pegar transporte de aplicativo para poder ir aonde eu quiser. Sim. E aí, tem motorista que tem toda aquela preocupação de parar próximo do meio-fio, de perguntar se eu quero ajuda, de sair até sem eu pedir. Mas tem motorista que simplesmente, se eu pedir para parar no meio-fio, ele puxa o carro para frente e para trás e para no mesmo lugar. Quase que eu falo assim, valeu, né, por nada. Obrigada por nada. E quando eu entro no carro, nem levanta para poder pegar a minha escada. Então eu ainda tenho que andar com a escada. Sensibilidade zero. É zero. Mas tem outras pessoas que acabam tendo. Então, assim, eu falo que quando uma pessoa com deficiência sai de casa, botou o pé na rua, a gente tá pronto pra guerra. Quanto mais os ambientes, desde escola, empresa, órgãos públicos, uma praça,
puder acolher uma pessoa com deficiência, é isso, a gente tem esse sentimento de eu faço parte disso aqui, né? Então, assim, é o que vocês estavam falando, né? A pessoa é incluída de verdade, eu pertenço àquele espaço. E é isso, sabe? Então, pra mim, esse é o ponto positivo. Gente, e é tão bom ouvir a experiência de cada uma sobre os benefícios e também os desafios que tem. Mas eu gostaria de encerrar essa participação de vocês aqui, que foi tão linda. Ai, tão maravilhosa. Sabe, que se pudesse a gente seguir aqui por mais tempo, mas vai ter um outro episódio sobre isso. Vamos fazer a parte 2. A Flávia tem mais histórias para contar e ela vai ter que vir de novo, não tem jeito. Tem muita história. Eu gostaria que vocês encerrassem com uma mensagem. Qual é a importância que a inclusão tem? A inclusão é importante para fazer o outro se sentir pertencido. Uau! Nossa! Amei! Criei agora. Arrasou mesmo. Vou ficar até sem palavras depois dessa frase. Se vira! Poxa! Se vira agora! Se vira, não quero saber. Eu acho a inclusão ela fundamental para o ser humano. Eu acho que o que fica, né, eu acho que de todo esse bate-papo aqui, o pertencimento, né, e a humanidade. Porque não tem como, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente se sente excluído de alguma forma. Todo mundo. Né, não só a pessoa com deficiência, todo ser humano, porque nós somos diferentes. Então, acho que a inclusão ela está totalmente ligada à humanidade. A gente não precisa falar de inclusão entre os animais, por exemplo, né? A gente precisa falar de inclusão para o ser humano, porque todo mundo, em algum momento da vida, vai se sentir diferente em algo, vai se sentir excluído, vai necessitar ser incluído. Eu acho que é isso. Uau, que maravilhoso! Olha, uma frase que, eu acho que definição, né, que ficou muito assim na minha cabeça e que eu aprendi hoje, né, com vocês, é que nem sempre a escola inclui, ela integra. E as escolas precisam incluir, né? Então, acho que isso ficou uma mensagem tão importante também aqui da nossa conversa, né? Sim. Com certeza. E não só a escola, né? Eu acho que nós... Sociedade, né? Acho que é sociedade. Muitas vezes a gente integra. Porque a gente falou da escola, mas tem os espaços de trabalho, tem a família, tem o convívio com amigos, com colegas, é na rua, é no transporte público, é na sociedade, né? Então é exatamente isso. Muito obrigado, Marisa. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a vocês. Obrigada, meninas. E eu tenho certeza que esse episódio ele vai impactar a vida de muitas pessoas, né? Demais. Estamos sendo multiplicadores, né? Sim. Sabe? De todo esse conhecimento gerado aqui, né? Exatamente. E muito obrigada a todos vocês que nos assistiram aqui até agora. Muito vocês bom. Que estão assistindo esse vídeo pelo YouTube, não deixem de se inscrever no nosso canal, o Você Consciência. Não deixe de dar aquele like no vídeo. Comente também o que você achou desse vídeo. E para você que está aí nos ouvindo pelo Spotify, siga esse canal aqui também, porque toda semana a gente vai estar divulgando novos episódios para que você possa ouvir no Spotify e para que você possa assistir aí no YouTube, tá bom, pessoal? E também estamos conectados em outras redes sociais, o Instagram, o TikTok, todas o Facebook. Passando aqui embaixo, hein? Presta como atenção. Eu falei, Spotify, ó, e tudo passando aqui embaixo, @você consciência para facilitar a sua vida na hora de pesquisar. São conteúdos incríveis que vocês não podem perder. Tá bom, pessoal? Ana, muito obrigada. Obrigada, Thiago! Pela parceria de sempre. Meu parceirão. E até a próxima. Tchau, pessoal.